A Jornada, capítulo 4. Oposição à missão. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Jesus. Apesar da missão receber os ilimitados recursos da onipotência, ela não avança sem oposição no planeta Terra. Satanás e os seus anjos, apoiados por homens e mulheres do mundo que os acompanham, atuam para impedir o crescimento da igreja e o seu desenvolvimento missionário. Essa contraposição do mal vem desde o céu e se fixou em nosso planeta no Éden, quando Adão e Eva cederam à sua influência e desobedeceram ao Senhor. Ela é retratada em Apocalipse 12:17, da seguinte maneira: o dragão, a antiga serpente, sedutor de todo mundo, diabo, Satanás, ficou irado contra a mulher, igreja, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. A intensidade dessa oposição maligna vai além de ser simplesmente contrária à igreja. Ela produz ira suficientemente grande para causar sofrimento e morte aos missionários do céu na terra. Em Apocalipse 12, verso 12, João relata que o ataque do diabo com os seus demônios contra o avanço do reino de Deus é tão renhido e tão devastador que uma voz vinda do céu, ao mesmo tempo em que celebra alegremente a expulsão de Satanás e dos anjos maus dos lugares celestiais, lamenta: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O lamento no Cântico dos Anjos não é infundado. A presença do inimigo em nosso planeta provocou uma reviravolta terrível, corrompeu a humanidade e produz destruição em toda a criação divina. O livre-arbítrio. Convém dizer que a oposição do mal à missão de Deus, embora exista, em nada é capaz de parar ou vencer os missionários de Cristo que se escondem em Cristo e vão com Ele, pelo Espírito, na sua missão mundial. O Eterno ainda é Deus onipotente, onisciente e onipresente, o comandante único da missão e soberano do universo, inclusive no planeta Terra, único atingido pelo pecado. Se ele quiser, e o fará em um futuro próximo, pode destruir o inimigo, seus demônios e os humanos seguidores do diabo com apenas uma única palavra, sopro, da sua boca. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, e Apocalipse, capítulo 20, versos de 7 a 10. É importante dizer que no grande conflito cósmico, na luta entre o bem e o mal, o Deus que nos criou em amor, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, nos outorgou o livre-arbítrio para escolhermos livremente a quem queremos seguir e servir, ele ou Satanás. Esse outorgamento é chamado de lei da liberdade. Por ela seremos todos julgados, como disse Tiago 2, verso 12. É sob essa autoridade divina que o inimigo se esgueira tentando as pessoas do mundo.
Valendo-se da sua superioridade em relação a nós, ele se empenha arduamente para manter os seres humanos enganados e resistentes à oferta de salvação por meio de Cristo. João 3, verso 16. Apesar das ações do mal, o Eterno ainda é o Senhor da sua missão. Ele a levará ao completo triunfo. Na sua onisciência, já estabeleceu o dia e o horário para isso acontecer. O mal ainda não foi totalmente destruído, e os santos não foram arrebatados para o céu, porque o Eterno, na sua longanimidade para conosco, não querendo que ninguém se perca, espera que mais pessoas conheçam a sua oferta de salvação, se arrependam e se voltem para ele, recebendo gratuitamente o seu perdão e a vida eterna. Segundo Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. O Criador que nos formou com as suas santas mãos e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, não nos criou como seres humanos automatizados, incapazes de discernir entre o bem e o mal. Mas, ao contrário disso, ele nos criou livres para escolher, inteligentes e capazes de pensar, falar e agir, com emoções e poder de optar pelo melhor e responsáveis o bastante para assumir as consequências das próprias decisões. Antes mesmo de nos criar, o Senhor sabia dos riscos e perigos que o pecado traria à humanidade. No entanto, não quis, em hipótese alguma, nos privar dessa liberdade de escolha que nos deu. A divindade nos trata com respeito, age com honestidade, paciência e perseverante amor. Além disso, comunica sua vontade a nós em linguagem que conseguimos compreender. O inimigo não age assim. Os relatos bíblicos mostram como ambos atuam no grande conflito cósmico. As ações do mal no Éden, enganando o casal, inventando mentiras sobre Deus e fazendo falsas promessas, testemunham o porquê de essa oposição ser tão terrível a ponto de os anjos lamentarem a sua chegada à terra. O inimigo é mau, desleal e mentiroso. João 8,44. Ameaças e perseguição. Desde os dias do primeiro mártir, Abel, Gênesis 4, a perseguição sofrida pelo povo de Deus em seu jornadear missionário aparece nos relatos das histórias judaicas, cristãs e fora deles. Muitas dessas perseguições foram cometidas por autoridades governamentais e religiosas nas circunstâncias mais variadas e por pessoas que nem imaginávamos ser capazes de executar tal barbaridade. Na segunda carta, enviada por Paulo à igreja de Coríntios, por volta dos anos 56 e 57 depois de Cristo, ele relata um pouco das agruras que lhe foram causadas pelos enviados do diabo. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei da mão deles.
2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 27, 32 e 33. Os atos dos opositores não têm limites, como vimos acima. Satanás se valerá de qualquer expediente para que a missão não avance e revele o seu caráter demoníaco e a beleza de Cristo às pessoas do mundo. Satanás sabe que, quando isso acontece, as chances que tem de manter sob sua presa os pecadores são infinitamente pequenas. Por isso, conhecedor da natureza humana fragilizada pelo pecado, procurará, de todas as formas, sempre manter os seres humanos na escuridão espiritual, no engano, na prática do pecado, centralizados egoisticamente em si mesmos e guiados pelas concupiscências da carne e dos olhos. Desse modo, dia após dia, ele estimulará as pessoas com tentações, objetivando prejudicar o discernimento de homens e mulheres para que não entendam o plano divino, não aceitem a Jesus como Salvador e não sejam salvos da condenação da morte do pecado. Romanos 6, verso 23. Quando a mente é desviada de Deus, o tentador a pode colocar sob seu domínio, pode governar a humanidade. O alerta. Os missionários de Cristo precisam saber que há uma batalha acontecendo. Na guerra cósmica entre o bem e o mal, na qual o maligno contesta a soberania de Cristo, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. O inimigo se esforçará ao máximo, mesmo sabendo que já perdeu a guerra e está condenado à destruição e à morte eterna. O projeto dele é corromper e destruir a criação divina, causando sofrimento e dor ao coração de amor do Pai. É dito no livro de Apocalipse, por João, que, com o intuito de destruir a igreja missionária de Cristo, a serpente lançou da boca água como um rio. Apocalipse 12, versos 15 e 16. Em linguagem simbólica, duas estratégias de Satanás: a força para perseguir e o engano por meio dos falsos ensinos. Isso requer atenção e cuidado para não cair na armadilha do engano satânico e manter-se fiel em meio à angústia e ao sofrimento gerados pela perseguição do inimigo, refugiando-se constantemente em Cristo e apoiando-se na força do seu poder. Ellen White revela a camuflagem perigosa e astuciosa do mal para a qual a igreja deve estar sempre vigilante. Satanás usará toda oportunidade para seduzir as pessoas e desviá-las de sua lealdade a Deus. E os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como seres humanos, procurando enganar. Porém, para nossa felicidade e segurança, anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. O apóstolo Pedro, que lutou contra o diabo em nome de Cristo, descreveu-o como um leão que anda ao redor de suas vítimas, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Paulo disse que ele se disfarça em anjo de luz a fim de enganar. 2 Coríntios 11, verso 14. Por isso, o conselho de Jesus ao rebanho missionário, reunido na Palestina do primeiro século, cabe também aqui e é extremamente útil a todos nós. Ele orientou a vigiar e orar para que não entrássemos em tentação. Mateus 26, 41. Inclusive, ensinou na oração modelo a pedir ao Pai
para que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, verso 13. Embora a oposição à Igreja e à missão de Deus venha diretamente do inimigo Satanás, os seres humanos, conscientes ou não, impulsionados por sua natureza pecaminosa e pelo diabo, agem de modo egoísta, vaidoso e descrente, perseguindo e dificultando o avanço da causa de Cristo, com comentários, discursos, decisões e atitudes que tendem a prejudicar e até desviar os missionários de se concentrarem prioritariamente na missão, provocando neles desânimo, procrastinação, negligência, apostasia, sofrimento. Não bastasse isso, a oposição pode vir do coração do próprio missionário cristão, quando, cedendo à tentação e pressão do mal, a pressão das pessoas e ou das circunstâncias, ele se apega ao medo, preconceito e obediência relutante, à semelhança do profeta Jonas. Jonas 1-4. Ou como Balaão e Gease, que atuaram na missão impelidos por ganância ao vil metal que a traça e a ferrugem corroem e ladrões escavam e roubam. Mateus 6,19, Números, capítulo 22 e 2 Reis, capítulo 5. Ou ainda pela concupiscência da carne e dos olhos, a exemplo de Demas, que abandonou a missão de Deus por amar o presente século, 2 Timóteo 4, verso 10. E Judas Iscariotes, que desposou a causa de Cristo por honra, poder e dinheiro, Mateus 26, versos 14 a 16, Marcos 14, 10 e 11 e Lucas 22, versos 3 a 6. O mais trágico de tudo é quando o mensageiro do rei insiste em fazer a obra missionária desconectado da divindade e negligência, consciente e voluntariamente o discipulado e o pastoreio diligente no ensino de todas as coisas, ordenado por Jesus em Mateus 28, verso 20, formando cristãos descompromissados com as verdades do reino e alheios à prática da missão de Deus a ser compartilhada com todas as etnias da terra. Mateus 16, versos 24 e 25, e capítulo 28, versos 19 e 20. A esse mensageiro resta a condenação do céu anunciada pelo profeta Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, verso 10. E como disse Jesus, melhor seria para ele que nunca tivesse nascido. Mateus 26, 24. Talvez por isso escreveu White: não é a oposição do mundo o que mais ameaça a Igreja de Cristo. É o mal abrigado no coração dos crentes que acarreta suas mais graves derrotas e mais seguramente retarda o processo da causa de Deus. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Cientes de tal realidade, não podemos negligenciar a vigilância e a missão um só instante, pois, como reconheceu Waldo de Lyon no século XII, ao mandato missionário apostólico, toda a vida deve estar subordinada. Segredos do êxito. Os biógrafos de Jesus contaram várias histórias dos enfrentamentos do Mestre na guerra contra o mal. Para a alegria do povo missionário de Deus, o Mestre não perdeu uma batalha sequer. Em todas, sem exceção, o inimigo foi derrotado. Os triunfos dos inimigos de Jesus foram usados para a derrota deles mesmos.
Jesus utilizou as sombrias realizações deles como instrumentos dos seus propósitos, não os propósitos deles. Eles o pregaram no madeiro, não sabendo que por este ato estavam trazendo o mundo a seus pés. Deram a ele uma cruz, não suspeitando que ele faria dela o seu trono. Ele conquistou, apesar do escuro mistério do mal. Ele venceu através disto. Assim ele levou cativo o cativeiro. Aquele que deseja vitória semelhante necessita continuamente atentar para as estratégias vencedoras de Jesus. O segredo da vitória dele adivinha da, primeiro, comunhão pessoal com o Pai, segundo, de se alimentar diariamente da palavra e, terceiro, de manter uma vida rica de oração e confiança no incondicional poder divino. Além disso, 4. Estava ativamente envolvido e comprometido com a missão de salvar pessoas. Lucas 19, verso 10 e João 4, verso 34. Se fizermos uso das armas utilizadas por Cristo, também venceremos todas as batalhas e veremos multidões de pessoas redimidas, batizadas e salvas pelo sangue de Jesus. A orientação bíblica é: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versos 10 e 13 a 18. Os que usam toda a armadura de Deus e separam algum tempo, cada dia, à meditação, oração e ao estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam. E também pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus. Além disso, Jesus nos mandou um recado sensacional por intermédio do apóstolo João, a fim de nos animar a não desistir da missão. Ele disse: "No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo." João 16, verso 33. A vitória de Cristo é a nossa vitória. A resistência contra o diabo só é possível na total submissão sob a mão de Deus. Na missão, o olhar do missionário não deve estar na oposição do inimigo. O foco é o Senhor Jesus Cristo. É nele que nossos olhos devem se manter. É no Autor e Senhor da sua missão que nossa mente deve continuamente se fixar, pois ele é o nosso modelo perfeito no árduo conflito provocado pelo mal. Em carta aos Hebreus, o missionário Paulo, um bem-sucedido evangelista urbano, que Edwards chamou de o apóstolo mais apaixonado, inteligente e dedicado do início do cristianismo, escreveu: "Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem." Hebreus 12, verso 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2.
Os robustos conselhos paulinos imprimem segurança aos missionários cristãos. Nas palavras do apóstolo, há também a exposição do seu aprendizado pessoal nos enfrentamentos contra o diabo enquanto pregava o evangelho. Foi usando toda a armadura de Deus e olhando para Cristo que Paulo teve êxito na missão, e por isso ele nos recomenda fazer o mesmo. Ainda, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, gosto do episódio relatado por Lucas, mostrando Jesus em pé na sinagoga, tendo o rolo do livro do profeta Isaías nas suas mãos e lendo a parte que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ao terminar a leitura, declarou: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, 21. Os ouvintes ficaram atônitos com tão extraordinária revelação. No entanto, motivados pelo inimigo, eles se opuseram irados e de modo tão radical contra o mestre que tentaram jogá-lo do precipício para a morte. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora, Lucas 4:30, e foi proclamar a sua salvação em outros lugares. É interessante observar que, mesmo após ter a sua vida ameaçada de morte e se salvar, passando milagrosamente por entre a turba, Jesus desceu a uma cidade situada apenas a 48 quilômetros a nordeste da cidade de Nazaré, onde crescera. Às margens do lago da Galileia, o mestre fez de Cafarnaum uma espécie de centro missionário para todo o seu ministério na região. Lucas 4:31. No relato de Marcos, Jesus, embora admirado com a incredulidade dos nazarenos, percorria as aldeias vizinhas ensinando. Marcos capítulo 6, verso 6. A igreja não deve se omitir da missão porque é difícil, porque há oposição de homens e ou dos demônios e porque os recursos são aparentemente limitados. O mestre não disse que seria fácil. Fomos todos alertados dos desafios quando escolhemos segui-lo em missão. Mateus 16, 24 e 25. A metáfora de enviar a sua igreja como cordeiros para o meio de lobos nos diz o quanto a obra missionária seria desafiadora. Lucas 10, verso 3. Entretanto, a despeito de riscos, perigos, perseguições, sofrimentos e mortes causados pelo mal a todos, sem exceção, foi dada a garantia de vitória, a certeza da presença de Jesus conosco e vida eterna aos missionários fiéis. Apocalipse 2, verso 10. Obra igual. A mensagem que o mestre pregou é a mesma que somos enviados a pregar. A oposição que ele enfrentou é a mesma que iremos enfrentar em nossa jornada missionária cristã. Por causa do Espírito Santo e da sua presença capacitadora e gestora da missão, nenhum poder, quer humano, quer do príncipe das trevas, impedirá o desenvolvimento e crescimento da Igreja de Cristo. Mesmo assim, o inimigo arregimentará muitas forças opositoras, mas todas serão derrotadas por Cristo e por sua igreja militante. Apocalipse 17, verso 14. Convém lembrar que a primeira vez em que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela vem acompanhada de uma declaração vitoriosa do Mestre. Ele disse: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Nas palavras de Jesus, o inferno, com a sua resistência, é impotente para conter o avanço da igreja edificada em Cristo, que avança sob a autoridade de Cristo,
proclamando e salvando com ele as multidões de pessoas arrastadas pelos enganos e pelas mentiras do diabo, escravizadas pelo pecado e aprisionadas nas fortalezas do inferno. Essa invasão do reino das trevas pela igreja é necessária porque as pessoas que estão lá não são do diabo. Elas pertencem a Deus e precisam saber disso. A mensageira escolhida para entregar o recado divino aos seres humanos aprisionados pelo diabo é a Igreja de Deus, uma tarefa urgente e necessária. A Igreja cumpre a missão quando invade o reino das trevas, sob a autoridade de Cristo e salva pessoas, realizando obra semelhante à que Jesus fez quando saiu do céu e veio ao nosso mundo, invadindo as fortalezas do diabo para nos libertar do pecado e criar a sua Igreja missionária. A missão de Deus se caracteriza pelo constante confronto com o mal em nome de Cristo. A obra da igreja é anunciar, ensinar o evangelho e convidar as pessoas com o propósito de que aceitem e sejam libertas das garras do maligno e conduzidas à casa do Pai, assim como Jesus fez com ela. Para nos animar e ajudar na obra missionária, Stefanovic, professor de Novo Testamento na Faculdade de Teologia da Universidade de Andrews, em Michigan, Estados Unidos, escreveu: o Apocalipse deixa claro que Satanás é de fato um inimigo derrotado. Ele foi vencido na batalha decisiva na cruz, na qual seu destino foi determinado de maneira definitiva. Ao longo da história de sua constante opressão, seus intentos de acabar com a igreja falharam. Nisso se encontra tanto a esperança quanto a advertência para o povo de Deus ao enfrentar os eventos finais. A esperança para os fiéis em saber que estão lutando contra um inimigo vencido. Apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, ele ainda está vivo, ativo e irado contra a igreja. Ele é um forte inimigo contra nós humanos. No entanto, impotente contra aquele que vive em Cristo. Mas, ciente de que pouco tempo lhe resta, concentra suas energias para impedir o avanço da missão de Deus. Consequentemente, é fundamental que os missionários se mantenham alertas, vigilantes e constantemente ligados ao Senhor da missão, enquanto avançam guiados pelo Espírito, vestidos de toda a armadura de Deus e anunciando as boas novas de Cristo nos 3 destinos determinados por Ele, a saber, todas as nações, Mateus 28:19, até os confins da terra, Atos 1:8, até o fim dos tempos, Mateus 28:20. Policarpo de Esmirna. Foi logo após a morte de Germânico, um jovem cristão corajoso que encorajou a condenação da morte sem demonstrar medo, mesmo ao ser lançado às feras por causa da sua fé, que a multidão no ginásio exigiu aos gritos a prisão de Policarpo, o líder da igreja de Esmirna. O governador romano ali presente não tardou em enviar soldados a procurá-lo. Após 2 dias de busca, prisão e tortura de um dos servos de Policarpo, ele foi encontrado em uma fazenda não longe da cidade. Os soldados romanos, acostumados à violência e dureza no trato com os prisioneiros, ficaram impressionados com a calma e dignidade do homem a quem buscaram prender. Este os recebeu sem resistência, inclusive servindo-lhes comida e bebida, o tanto quanto desejavam. Depois de 1 hora de oração, que se transformou em 2 gentilezas concedidas pelos soldados, foi conduzido à cidade montado em um jumento e depois transportado na carruagem de um certo Nicetas, que estava acompanhado do seu filho Herodes, o Eirenarque. Ambos procuraram veementemente fazê-lo renunciar à sua fé em Jesus e jurar por César
mas Policarpo se recusou. Aborrecidos por causa da sua reação, eles o fizeram sair bruscamente da carruagem, o que fez com que ele caísse e machucasse as pernas. Levantando-se, foi levado ao ginásio, onde o procônsul assistia aos jogos. Com a sua chegada, a multidão se alvoroçou e muitos gritos foram ouvidos. O cenário evidenciava o contraste. De um lado, o magistrado romano que tem visível consciência de não estar dentro da estrita legalidade. Do outro, a multidão prestes a rugir e a amotinar-se. Em frente o santo que não se curva. Do alto, uma voz celestial retumbou: "Bom ânimo, Policarpo, mostra-te viril." Finalmente, em presença do procônsul Quadrato, que fez questão de confirmar se o prisioneiro era mesmo Policarpo. Com a comprovação, o governante romano buscou persuadi-lo com perguntas e exortá-lo a desistir da sua fé, dizendo: "Arrepende-te e grita, morte aos ateus", referindo-se aos cristãos. Policarpo, olhando para a multidão na arena, levanta a mão e diz: "Morte aos ateus", referindo-se àqueles que recusavam crer em Jesus. O procônsul insiste: "Torna-te apóstata, jura e eu te devolvo a liberdade. Insulta a Cristo." A resposta de Policarpo foi clara, firme e repleta de amor por seu Senhor. "Entrarei nos meus 86 anos de idade e sempre aprovei e servi ao seu nome. Dele jamais recebi nenhum mal, senão que sempre me salvou. Como posso odiar aquele que tenho cultuado, a quem tive por bom, a quem sempre desejei que me favorecesse, ao meu imperador, ao salvador de saúde, glória, perseguidor dos maus e vingador dos justos?" O procônsul, com o intento de alcançar êxito e levá-lo a renunciar à fé cristã, ameaça entregá-lo às feras. Vendo o destemor nos olhos de Policarpo e ouvindo dele palavras de fidelidade a Cristo, ele diz: "Se não te arrependes, e já que desprezas as feras, morrerás numa fogueira." Ao que o bispo de Esmirna respondeu: "Tu me ameaças com um fogo que arde no espaço de 1 hora e logo se esfria, e ignora os tormentos do juízo vindouro e do fogo eterno contra os ímpios. Mas para que entreter a tua vontade com grande discurso? Faça comigo o que pensas, e, se o acaso oferece qualquer outro estirpe de tormento, vai-te a buscá-lo." Então, o procônsul mandou os arautos anunciarem a sentença à multidão no ginásio, que, alvoroçada, correu apressadamente em busca de madeira para empilhar a lenha, a fim de que o carrasco acendesse a fogueira onde o servo fiel de Cristo, Policarpo, foi ali queimado como mártir, cheiro suave ao Senhor. Os ataques do arqui-inimigo intentavam conter o avanço da igreja e a expansão da missão de Cristo. No entanto, apesar dos seus maléficos esforços, dava-se o contrário. Visto que o Império Romano fazia da morte pública um espetáculo para atrair a atenção do povo, os cristãos encontraram oportunidade para fazer propaganda de sua fé com suas vítimas, ressaltando sua intrepidez diante da morte, a ponto de Tertuliano dizer: "Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos." Não sabemos o porquê de alguns cristãos, ao serem condenados à morte, são milagrosamente salvos da condenação, como aconteceu aos 3 hebreus na fornalha ardente em Babilônia, Daniel 3, e outros perecem nas chamas, como Policarpo. Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientes evidências de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação de sua providência.
Mesmo assim, a jornada missionária não cessa porque há oposição, tentação, perseguição, prisão e morte. É verdade que a igreja se abateu quando Jesus morreu na cruz. Contudo, quando ele ressuscitou e se revelou à igreja renascente, ela se levantou e foi em missão, pelo Espírito, aos lugares mais longínquos da terra, e vem fazendo isso por gerações. A razão do empenho da igreja é que, apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas ansiosas por luz, por graça e pelo Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente ser recolhidos. Ainda que vivamos em um contexto de guerra e ferrenha oposição do inimigo, a ordem é para não parar. O Evangelho deve ser levado adiante por luta ativa, em meio à oposição, perigo, perda e sofrimento. Mas os que fazem essa obra estão apenas seguindo os passos do Mestre. Sabendo disso, qual é a minha atitude? O que devo fazer para que essas pessoas sejam conduzidas a Cristo, à Igreja, ao batismo e à obra missionária? Que tal agora, mais uma vez, renovar seu compromisso de entrega e consagração ao Senhor e à sua missão mundial, como corajosamente fez Policarpo? O que acha de começar fazendo a obra missionária nos locais mais próximos a você, na sua comunidade, e indo com Cristo pelo Espírito, aonde Ele lhe conduzir e enviar? Ore por renovação espiritual, confiança em Deus e implore ao Espírito que lhe mostre aqueles que estão no limiar do reino, esperando somente ser recolhidos. Consagre a Deus o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos e a sua vida para a missão de salvação de pessoas, homens e mulheres que em todo o mundo almejam ser recolhidos para o reino de Deus, inclusive na sua cidade. Perguntas para a conversação. Ao ler sobre a oposição do mal à missão de Deus, que pensamento vieram à sua mente? Compartilhe conosco. O que você acha que inspirou e motivou os missionários de Cristo a continuar na evangelização das pessoas do mundo, mesmo com tamanha oposição do inimigo? Sabendo de tudo isso, você acha que vale a pena ir e testemunhar de Deus com as pessoas? Se sim, como você pretende fazer isso na sua comunidade relacional e com homens e mulheres da sua influência pessoal?